Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct de Madeira, está connosco esta tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Marta. Vamos começar por fazer uma referência à realização recente da chamada Cimeira Social, a primeira da União Europeia em 20 anos. É significativo. É significativo e permite-me já agora estes resultados, digamos assim, sobre esta questão do pilar social, dos direitos sociais. O próprio Presidente Juncker, no seu discurso sobre o Estado da União, aquele famoso discurso que tem lugar anualmente, feito em setembro, neste caso foi em 3 de setembro, ele dizia na altura que, de facto, para nós evitarmos a fragmentação social, era imprescindível que o mais tardar em novembro que o pilar europeu dos direitos sociais ganhasse forma. E, de facto, isto apenas para dizer que ele prometeu e cumpriu. Em Gotemburgo, portanto, decorreu nesta semana. Portanto, esta comunicação foi apresentada de forma conjunta pelo Presidente da Comissão Europeia, o próprio Presidente também do Parlamento Europeu e também com a presença do Presidente do Conselho da União Europeia. Como sabe, é uma presença rotativa e neste momento está com a Estónia, portanto o Primeiro-Ministro da Estónia também a fazer parte. O que é que se pode dizer em termos de objetivos gerais deste pilar? Do pilar social. Bom, em termos de objetivos, o objetivo do pilar europeu dos direitos sociais é, acima de tudo, nós conseguirmos conferir aos cidadãos novos direitos, portanto, direitos adicionais, muitos deles já estão consagrados, por exemplo, na Carta Fundamental dos Direitos, não é? Mas a ideia é realmente atendendo a toda esta alteração e um mundo que é forçosamente dinâmico, sobretudo no que toca às questões do mercado de trabalho, portanto, adicionar novos direitos mais eficazes, e esses novos direitos mais eficazes, eles estão organizados em 20 princípios fundamentais, portanto, não teríamos com certeza tempo cá para falar sobre eles, mas esses 20 princípios estão agrupados em 3 categorias principais, portanto, 3 áreas em que claramente a gente percebe que é fundamental fazer alguma alteração. Uma delas tem a ver com a igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, portanto, tentar evitar qualquer tipo de discriminação. Uma segunda categoria relacionada, portanto, com condições de trabalho mais justas, e a terceira, a proteção e a inclusão sociais. Portanto, são temas prioritários que se quer trabalhar neste pilar social. E, portanto, só para terminar, em termos de exemplos práticos, para tentarmos, se calhar, perceber o que é que isto pode se traduzir. Fala-se, por exemplo, da criação de uma autoridade europeia para o emprego. Portanto, esta autoridade europeia para o emprego torna-se importante porque, repare, neste momento nós temos cerca já de 16 milhões de europeus que trabalham num outro Estado-membro que não o seu de origem, da sua nacionalidade. Isto pode não parecer um número muito grande, 16 milhões, mas, repare, a gente duplicou o número de europeus nesta situação nos últimos 10 anos. Portanto, em 2007 eram apenas 8 milhões, neste momento já vão em 16, e, portanto, claramente a tendência há de ser até de aumentar. Por outro lado, esta mesma autoridade irá permitir reforçar a cooperação entre as diferentes administrações nacionais e, por último, há também aqui um aspecto importante que é tentar reforçar o quadro legislativo que atualmente nós temos, portanto, criar um quadro ainda mais rigoroso e mais atual no que toca a matéria de, por exemplo, segurança e proteção no trabalho. Portanto, são tudo elementos práticos que este pilar vai introduzir agora, e há um terceiro, se nós quisermos, que eu acho que também merecia aqui uma referência e que é muito importante e que, aliás, nós já falamos cá no programa noutras situações, que tem a ver com a tal discriminação com base no género. Há alguns números para nós percebermos. Por exemplo, no que toca à taxa de emprego, fazendo aqui a comparação entre a situação das mulheres e a situação dos homens, portanto, à escala europeia, essa taxa de emprego é de 65% nas mulheres, mas é de 77% nos homens. Portanto, claramente favorável para o sexo masculino. O emprego a tempo inteiro, no caso das mulheres, representa apenas 50%, no caso dos homens atinge 71%, portanto, uma vez mais, favorável. O emprego a part-time, no caso das mulheres, representa 32% e nos homens apenas 9%, portanto, uma vez mais, agora inverte-se, não é? E, por último, apenas este indicador que tem, portanto, dias ou meses ou até anos, não é, de inatividade, portanto, nós estarmos temporariamente fora da atividade laboral devido a responsabilidades. Falamos de situações, por exemplo,
responsabilidades parentais. No caso das mulheres é de 20%, não é? E no caso dos homens apenas 2%. É só um zero de diferença, mas de facto, neste caso, este zero faz toda a diferença. E, portanto, aqui o pilar social, o pilar dos direitos sociais vai com certeza apostar muito nesta questão que se tem falado, aliás, ao longo de todo este ano, que é tentar cada vez mais conciliar, aproximar a vida familiar da vida profissional. É óbvio que as instituições europeias podem aqui dar uma ajuda, não é? Apontar o caminho, sobretudo aqui a Comissão Europeia tem uma responsabilidade acrescida, mas depois, naturalmente, serão as autoridades nacionais, os parceiros também, os parceiros sociais, a própria sociedade civil e aliás, talvez até para terminarmos esta parte, dizer que esta questão do pilar dos direitos sociais neste momento está em consulta pública, portanto, tudo o que são estas ideias para o futuro, qualquer cidadão pode contribuir, portanto, basta entrar, nós ainda hoje publicamos, portanto, na página do Facebook do Europe Direct Madeira, está lá esta informação, tem um link direto em que as pessoas podem entrar, a página está em português. Está em português, portanto, o que é muito bom. Uma grande mais-valia para quem tiver eventualmente dificuldade na questão da língua estrangeira, e há duas hipóteses, que é, obviamente, enviar uma carta, vá lá, com as minhas reflexões sobre essa temática, que se calhar porventura será mais complicado, ou outra é preencher um inquérito que tem respostas múltiplas e que, de alguma forma, também dá aqui um contributo sobre, no fundo, o futuro que nós queremos para esta União Europeia nesta matéria. Outra questão trazida a esta conversa pelo Marco Teles tem a ver com o novo sistema europeu de resposta a catástrofes naturais. Aliás, já fizemos uma referência de que havia a necessidade e a intenção de avançar neste sentido, para ser mais célere a resposta. Naturalmente nós falamos essa situação há algum tempo, aqui neste mesmo programa, por causa das situações dos incêndios e, portanto, claramente Portugal este ano esteve realmente no topo, passa a expressão das desgraças, portanto, a nível europeu. Este novo plano, ou este conjunto de planos ambiciosos que foram agora apresentados, decorrem desta situação. 2017 claramente ficou marcado por uma série de catástrofes, portanto, ao todo, não apenas contabilizando a situação do nosso país, mas 200 pessoas perderam a vida, portanto, é muito. Repare, também desde 1980, portanto, desde a década de 80, em termos económicos, relacionado com as catástrofes naturais, portanto, estima-se perdas na ordem dos 360 mil milhões de euros, portanto, também estamos a falar aqui de muito dinheiro relacionado com fenómenos meteorológicos ou climáticos extremos, não é? Portanto, isto já tem um peso económico muito grande. Em 2001 criou-se depois algo muito importante, que foi um mecanismo de proteção civil da União Europeia, e, portanto, agora foi apresentado esta nova medida, ou um novo programa que chama-se RescEU. Portanto, é um trocadilho com o Rescue, com o salvamento, digamos assim. E sobre isto o próprio Presidente o Presidente da Comissão Europeia faz novamente umas afirmações muito interessantes. Ele referia, a propósito da apresentação deste programa, para já dizia que, obviamente, a Europa não pode ficar parada quando um Estado-membro é vítima de uma catástrofe e precisa, naturalmente, de ajuda, e dizia também que, em situações de catástrofe, a União Europeia deve poder oferecer mais do que as suas condolências. Isto é, portanto, não basta nós ficarmos pelas boas intenções, reconhecer o drama, mas é preciso fazer alguma coisa de concreto para evitar que situações destas aconteçam. E, portanto, todo este programa assenta em dois eixos de ação que são complementares, que estão interligados entre si. Um deles tem a ver com o reforçar as próprias capacidades europeias de reação, e este é o tal programa específico RescEU, portanto, em que é que ele consiste? No fundo, é criar um meio de resposta, criar, no fundo, uma reserva de meios de proteção civil, que incluem, por exemplo, aviões de combate a incêndios, bomba de água especiais, equipas de busca e salvamento específicas em meio urbano, por exemplo, hospitais de campanha, equipas médicas de emergência. Portanto, todos estes meios vão ser, digamos assim, complementares aos recursos que cada Estado-membro tem, mas a gestão destes meios complementares será sempre da responsabilidade da Comissão Europeia. Portanto, não serão geridos internamente, mas pela própria Comissão. E o segundo eixo, digamos assim, da ação tem a ver com esta necessidade de reforçarmos as capacidades de prevenção e de preparação para catástrofes. Ou seja, dito de outra forma, o que a Comissão Europeia vem dizer é que, aliás,
não vem dizer, vem convidar, no fundo, os Estados-membros a partilharem as respectivas estratégias nacionais no que toca à prevenção e preparação para as catástrofes. No fundo, a ideia é que se houver mais partilha de informação, mais comunicação, se calhar conseguimos encontrar aqui pontos em comum e desta forma estarmos mais aptos ou sermos mais ágeis, não é, para dar resposta a essas situações. Foi dado a conhecer um relatório onde a Comissão Europeia diagnostica o estado da saúde nos diferentes Estados-membros. O relatório é muito atual, saiu esta semana, portanto fica este convite, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o estado da saúde da União Europeia, além de haver uma análise genérica, global, o mais interessante é que depois os relatórios são feitos a nível individual de cada país e, portanto, uma vez mais também aqui dizer que neste momento já se encontra disponível na internet estes relatórios e, por exemplo, no caso português, como nos restantes Estados-membros, ele está sempre disponível em 2 línguas. Portanto, a língua inglesa, por ser, se calhar, aquela que mais utilizamos como língua de trabalho, digamos assim, a nível europeu, e depois a língua de cada Estado-membro. Portanto, o português está lá. Dizer que, obviamente, são muitas as conclusões, mas há aqui 3 genéricas, não especificamente sobre o nosso país, que me parecem interessantes. Uma delas tem a ver com a ideia de que, portanto, a promoção da saúde, a prevenção das doenças, abre um caminho a um sistema de saúde que é mais eficaz e mais eficiente. Portanto, um alerta, uma vez mais, para se apostar mais na questão da promoção da saúde e da prevenção. E também realça aqui esta situação que é, além destes desequilíbrios existentes em matéria de prevenção, também alerta para a necessidade de nós combatermos as desigualdades sociais, ilustrado, por exemplo, nas diferenças que existe, vamos pôr, por exemplo, no rastreio do cancro, em que claramente se verifica que até nessa situação do rastreio há uma diferença muito grande entre os estratos sociais, portanto, entre o que são as populações de estratos sociais mais abastados e os estratos sociais menos abastados. O mesmo se passando em relação à formação, entre as pessoas com mais formação e menos formação. E, portanto, no que toca à prevenção, nós temos que chegar a todos e não apenas a grupos específicos. Uma segunda conclusão tem a ver com a existência dos cuidados primários robustos que ajudem, no fundo, a evitar gastos necessários. Já aqui um número que parece interessante, que é 27% dos europeus consultam um serviço de urgência porque acham que os cuidados primários são inadequados. Sim, portanto, não lhes dão a resposta que precisam, anseiam ou que precisam e, portanto, este saltar imediatamente à questão dos serviços de urgência. E depois também há aqui uma chamada de atenção que me parece importante, que é nós estarmos alerta, digamos assim, para, no fundo, prepararmos atempadamente as mudanças futuras. Portanto, claramente nós sabemos as situações não são iguais em todos os Estados-membros, mas há um envelhecimento generalizado da população europeia. É comum a todos. É praticamente comum, não é? E, portanto, perante este envelhecimento e perante também a questão da multimorbilidade, uma expressão também nova, pelo menos para mim, mas que li neste relatório, o que é no fundo este palavrão. São várias doenças, muitas das vezes pessoas que até têm mais do que 2 doenças crónicas. O facto também está associado também à diminuição da qualidade de vida, ao declínio funcional do indivíduo, ao aumento da utilização dos cuidados de saúde. Portanto, no fundo, o sistema de saúde tem que se preparar também para este novo quadro que nós vamos ter dentro de muito pouco tempo. Portanto, a realidade... uma população envelhecida. Com uma população envelhecida, os cuidados de saúde serão forçosamente outros, as necessidades serão outras. E, portanto, terão outros custos. Outros custos também, e, portanto, isso terá que ser trabalhado de forma atempada, como é. Vamos a uma das últimas questões que traz até esta emissão, e que tem a ver com um novo índice europeu da qualidade do ar. Portanto, foi apresentado precisamente há uma semana num fórum que decorreu em Paris, Clean Air, e, portanto, nesse fórum veio-se aqui reforçar as preocupações, obviamente, também da Comissão e em particular também aqui da própria Agência Europeia do Ambiente, no que toca a 2 situações que estão no topo das prioridades ou das preocupações dos europeus em termos ambientais, que é, por um lado, em primeiro lugar, as alterações climáticas e logo depois a questão da poluição atmosférica. Aliás, sobre isso, é curioso que 72% dos europeus consideram que as autoridades nacionais ainda não fazem, as autoridades públicas não fazem o suficiente em matérias de preservação da qualidade do ar. E, portanto, 79% consideram mesmo que deviam ser tomadas medidas adicionais, apresentar medidas concretas para além daquelas que já existem. Recordo que, por exemplo, há aqui um compromisso assumido que até 2030 as emissões de CO2 na União Europeia serão reduzidas em 40% face àquilo que nós tínhamos no início da década de 90, portanto é um
compromisso assumido e bastante importante, mas ainda assim não é obviamente suficiente. E repare, se nós depois formos a ver, por exemplo, doenças relacionadas com a poluição atmosférica, o impacto que isso tem na saúde, o impacto até em termos, não só a falarmos de pessoas, mas também em termos financeiros, o impacto brutal que isto tem, que isto representa do mercado laboral, de as pessoas que não trabalham associadas a doenças que na sua origem está a questão da poluição atmosférica, tudo isso se traduz em perdas de muitos e muitos milhões de euros em toda a Europa. E se quisermos um número mais dramático, é, por exemplo, nós sabermos que em 2014 400 mil europeus, aliás o número é superior a 400 mil, mas arredondando, 400 mil europeus morreram prematuramente devido à questão da poluição atmosférica. Portanto, a Comissão apresentou agora este novo índice da qualidade do ar. Este índice indicador? É um indicador. Ele é calculado com base na análise de 5 poluentes específicos, portanto as partículas em suspensão, as chamadas PM2.5 e PM10, o ozono na baixa troposfera, o dióxido de azoto e o dióxido de enxofre. E como é que nós conseguimos aferir deste indicador do índice da qualidade do ar? Existe uma plataforma que está disponível na internet, portanto basta entrar no site da Agência Europeia do Ambiente, se calhar o site um pouco longo, mas uma pesquisa da Google resolve. E também, se quiserem, existe uma aplicação gratuita quer para iPhones, quer para o sistema Android, chama-se Europe Air, portanto a aplicação também uma vez mais é gratuita e portanto no fundo o que é que nós encontramos quando entramos nesta aplicação ou no computador no site? É uma base cartográfica, portanto um mapa de toda a Europa em que nós podemos ampliar portanto fazer um zoom sobre cada Estado-membro e vamos ver as mais de 2.000 estações de monitorização que estão espalhadas por toda a Europa e portanto nós ao clicarmos, elas utilizam no fundo aquela simbologia dos semáforos, do verde até o vermelho escuro, não é? Sendo o verde mais claro, a situação mais positiva, a qualidade do ar melhor, até o vermelho escuro, que será a situação pior, não é? E, portanto, conseguimos saber no momento qual é a situação que nós temos, podemos recuar 6, 12, 24 horas e complementarmente, portanto, a essa informação que existe a cada estação, ela faz também um gráfico quando se entra em detalhe nesse sítio, que é o gráfico do estado da qualidade do ar nos últimos 100 dias. E eu, sem dar exemplos, desafio realmente as pessoas a entrar aqui neste site e procurar, por exemplo, na nossa capital, em Lisboa, ou no Porto, em Coimbra, e se calhar vamos apanhar um valente susto, porque se calhar mesmo em Lisboa, em determinados sítios, em determinadas horas, não é? A qualidade do ar fica muito aquém daquilo que nós pensamos. Uma nota final tem a ver com o concurso, a marca da União Europeia na sua região, que termina agora? Termina agora, portanto, isto é claramente um programa de boas notícias, não é? Portanto, e esta obviamente nós anunciamos aqui há cerca de 3 semanas. Sim, o concurso. E este concurso, portanto, resulta de uma atividade conjunta entre 8 centros de informação europeia, a Madeira e mais 7 em Portugal continental. Portanto, foi lançada esta iniciativa, portanto, como líderes do projeto estava o Europe Direct do Fundão e da Aveiro, e, portanto, este concurso era basicamente uma fotografia de um projeto local que tivesse na sua origem um apoio, um financiamento europeu. E curiosamente, apenas para dizer que a fotografia premiada, houve numa primeira fase uma votação através das redes sociais e depois numa segunda fase as 20 fotografias com melhor votação foram vistoriadas, analisadas por um júri. Portanto, curiosamente, a fotografia que ficou em primeiro lugar foi precisamente aqui da Madeira, portanto, de um projeto de reflorestação que teve obviamente financiamento europeu. Em segundo lugar ficou uma fotografia do Fundão e em terceiro da Aveiro. Portanto, percorre um bocadinho o país e, portanto, apenas para dizer que também com a qualidade da fotografia, da paisagem que lá aparece, eu acho que isso naturalmente também cativou o júri, não é? Portanto, estamos obviamente parabéns nesse aspecto. Marco Teles, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.